Olá, chegou mais uma terça-feira e hoje é a nossa primeira live do ano de 2021 do projeto Qual o Tema? Hoje nós estaremos recebendo o Lucas Priori, que estará falando com a gente sobre a sua temática do socialismo para a paz, uma análise do conceito de Estado autoritário em Subterrâneos da Liberdade de Jorge Amado. Vamos esperar as pessoas entrarem aqui para a gente começar, então, nosso bate-papo aí com o Lucas, né? Hoje, dia 19, dando aí nossa primeira live do ano. Quero agradecer já aqui, ó, a participação da Kelly, da Jéssica. Sejam bem-vindos. Esperando aqui nosso convidado. Se querer entrar, a gente já inicia esse bate-papo. Vamos marcados para começar as lives desse ano na semana passada, mas houve um imprevisto com o nosso convidado, então vamos marcar com ele uma próxima data. Mas estamos aqui, firme e forte aí com o projeto. Manuela, seja muito bem-vinda. Só aguardando aqui o Lucas entrar para a gente bater esse bate-papo aqui. Então, essa temática muito legal para quem gosta aí de literatura, quem gosta de história, a junção desses dois aí. O títulozinho da nossa live, então, é esse. Bem-vinda, Vitória. Do socialismo para a paz, uma análise do conceito de Estado autoritário em Subterrâneos da Liberdade de Jorge Amado. Lucas aqui, ó. A gente começar então esse bate-papo. Aguardando aqui. Bom dia. Olá, Lucas. Boa noite, Bento. Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Boa noite. Beleza? Primeiramente, queria te agradecer, né, por ter topado participar aqui do projeto. Pô, sempre uma honra. Sempre que tu quiser, mano, pode me chamar. Sempre aí Pode pra isso. deixar. Pode deixar que eu chamar assim. Lucas, novamente, né, queria te agradecer. A gente ia ter a live no final do ano passado, mas por É, causa da correria no final do ano, a gente deixou para esse início de ano. E acabou que você está abrindo o ano das lives aqui no projeto, né? Então, muito obrigado. Queria agradecer a todos que estão entrando aí para nos assistir. O Rafael, a Marcela, a Larissa. Muito obrigado pela presença de vocês. Lucas, queria que você falasse um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem. bom, eu sou formado em História, graduado pela UCP. Inclusive, fui calouro do Bento. Um ano antes, no caso, só, né? Me formei no ano retrasado. Agora eu tô fazendo uma pós-graduação em História Social e Contemporânea pela Universidade Cândido Mendes. E é isso, a minha vida acadêmica ainda é um pouco curta, né? Será maior Estamos daí. só no começo. Só no Só no começo. começo. É, Lucas, por que história? O que te levou a fazer história? Bom, desde muito novo, sempre gostei muito de história, né? Quando eu tinha 15 anos, eu era meio roqueiro e tinha um baixista de uma banda que ele era formado em história. Aquilo também me deu interesse, me fez querer estudar por causa disso. Mas, no fim de tudo, foi a pressão de tu ter 18 anos e ter que escolher uma profissão, né? E aí eu fui buscar logo o que estava assim, mais forte no meu coração. O que? Eu quero ser. Eu quero tentar modificar a estrutura do mundo. Eu quero tentar modificar a estrutura do sistema, de alguma maneira. A melhor maneira que eu achei foi sendo professor. Eu acho que é a forma mais. De forma essencial, né? Tu consegue não modificar as pessoas, mas tentar formar seres humanos melhores. E Sim, a história é o. A história, acho que é a melhor maneira de se fazer isso, de mostrar como isso pode rolar na prática. sim. Muito bom, né, fazer essa junção. E por que, então, esse seu tema? Aí agora eu quero que você explique um pouquinho do tema e aí já pode ficar à vontade, se quiser entrar nele, é contigo.
Bom, esse tema, na verdade, eu vou ser sincero, esse tema aconteceu de eu escolher ele no susto. Eu tinha que formular o projeto e eu tinha um outro tema em mente, só que estava muito difícil de conseguir as fontes. Nesse, nesse limiar, assim, eu lembrei de um amigo meu que tinha me falado do Subterrâneos da Liberdade, do Jorge Amado, e fazia parte do mesmo contexto que eu já estudava, que era a ditadura de Vargas. Então, eu li um pouquinho do livro assim, achei interessante e comecei a querer trabalhar mais essa ideia da literatura como fonte historiográfica, e acabou que eu cerrei o tema ali. E também foi de um interesse muito grande por conta do meu envolvimento com o socialismo na época, né? Porque eu era militante, então, assim, estudar isso era muito bom. E uma rasa identificação também com Jorge Amado, porque tanto um quanto o outro, quando conseguiu entender de fato o que seria a, o socialismo, pelo menos nos moldes ali do socialismo soviético, na prática se distanciou das organizações, das ideias principais que tinham, principalmente essas ideias de um comunismo muito ortodoxo e coisas do tipo. E já que tu falou que eu já posso iniciar, né? Então, assim, vamos começar falando um pouco do Jorge Amado. Quem foi Jorge Uhum. Amado? Jorge Amado ele foi um literato, um escritor e intelectual brasileiro que escreveu mais de 20 romances, mais de 20 e poucos, uns 20 e poucos romances, sempre centrado na vida do trabalhador, mas não o trabalhador comum, como a gente vê no espaço urbano. Muitas das vezes eram trabalhadores de espaços rurais, e trazendo o romance nesse sentido também como uma forma de dar uma identidade a essas pessoas, ou trazer para essas pessoas para o centro de um debate acerca do Brasil, das condições sociais, das condições econômicas e coisas do tipo. Isso teve dentro da literatura dele desde o seu segundo livro, porque o primeiro livro dele ainda era um livro muito incipiente, digamos assim, para essas questões. Ele lidava mais com a questão de intelectuais de uma maneira mais boêmia Uhum. nessa questão. Então, aí, entrando na questão de Subterrâneos da Liberdade, falando um pouco também da história de Jorge Amado, não é mistério nenhum que o Brasil viveu uma ditadura entre 37. Na verdade, assim, se a gente for olhar de forma formal, legislativa mesmo, né, é de 37 até 45, que é quando acontece o que a gente chama de Estado Novo. Entretanto, assim, se a gente quiser olhar na prática, essa ditadura ela existe a partir de 1935, porque é quando se aprova a Lei de Segurança Nacional, por conta do Plano Cohen, que era um plano soviético postado no Globo na época, que dizia que os soviéticos iriam invadir o Brasil, dominar o Brasil, coisas do tipo. E isso fez com que se voltasse tudo contra a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como liderança o PCB. O PCB era o partido do qual o Jorge Amado era militante. Isso fez com que ele fosse perseguido, foi preso cerca de 3 vezes. Dentro das circunstâncias, ele chegou a ser torturado em alguns momentos, né, mas Uhum. não uma tortura tão pesada quanto acontecia com outros militantes. E conheceu pessoas na prisão que também inspiraram ele a escrever um romance sobre isso. Só que quando termina a ditadura em 45, ele se torna deputado depois, e ele fica um pouco sem tempo e sem espaço para dar continuidade aos livros dele. Então ele só vai conseguir começar a escrever em 52, quando ele está exilado na Tchecoslováquia, perdão, e termina o livro em 56, escrevendo 3 volumes, que são o Subterrâneos da Liberdade. O Subterrâneos da Liberdade ele fala sobre. Ele narra e tem como protagonista o Partido Comunista durante a ditadura de Vargas, um pouco antes de começar realmente o Estado Novo e depois que começa o Estado Novo e toda a perseguição que gira em torno daquilo dali. E tudo também muito centrado na realidade do que o partido tentava defender na época. O que o partido tentava trazer na época para discussão e luta mesmo em si contra um governo autoritário. A minha questão dentro desse trabalho é o seguinte, mas tem um problema, tem uma contradição muito grande. O que acontece Uhum. se você está tentando descrever um Estado autoritário e como muitas das vezes uma proposta comunista, uma proposta socialista comunista, ela vai trazer como solução sempre o socialismo, né?
Então, naquele caso, como era o maior exemplo existente, o socialismo soviético, a União Soviética seria o exemplo, o modelo, né? Como que você quer um Estado autoritário destruído, mas você quer um outro Estado autoritário para colocar no lugar, pressupondo que esse Estado vai gerar liberdade, entende? Uhum. Esse foi o principal problema que eu encontrei durante a pesquisa. E dentro desse trabalho eu percebi que o Jorge Amado também encontrou esse problema, não à toa ele se desliga do PCB em 56. É, E dando continuidade a isso, aí o trabalho ele se concentra mais na descrição de quais são ali as semelhanças entre um estado e o outro estado, e a gente conseguiu unificar dentro de dois polos opostos, né? Um lado ele se curva mais ao âmbito da direita, embora o Vargas é um pouco difícil você adequar ele a um espaço político, porque ele é totalitário e ele trata questões não, ele não trata só da economia a uma maneira liberal, que é como a gente identificaria a direita hoje. Ele trata da Uhum. economia de uma maneira muito totalizante, mas ao mesmo tempo gerando recursos, direitos e coisas do tipo aos trabalhadores. É um pouco contraditório, mas de uma forma ou de outra, ele sempre privilegia muito mais a elite como os detentores do poder que podem ficar ali ao lado dele. Então, para esse debate, a gente pode localizá-lo bem antagônico ao que seria a União Soviética, que a União Soviética se pressupõe ali o trabalhador, se pressupõe ali a base mesmo como os verdadeiros detentores do poder. Tudo bem que não rolou isso na prática, mas na teoria era isso, né? Então, as semelhanças a gente pode começar tratando de questões relacionadas ao patriotismo. Patriotismo nesse trabalho a gente identifica ele semelhante ao nacionalismo, mas semelhante pelo seguinte: na União Soviética esse era chamado, o nacionalismo deles era chamado de patriotismo, porque o socialismo não pode, segundo vias de Marx, já voltando lá no clássico mesmo, né, ele tem que ser internacionalista. Mas depois, com atualizações e coisas do tipo, Lenin traz numa discussão num congresso lá da Internacional, a ideia de que o patriotismo ele era viável por ser uma forma de defesa e, e digamos assim, uma forma de defesa e liberdade para os trabalhadores, para o povo em geral, né? Como uma forma de valorização da cultura, valorização de inúmeras outras coisas, né? Dentro dessa situação. Então a gente tem ali, no caso, o patriotismo, se a gente for considerar nos dois, o que a gente encontra nos dois, assim, que são bem semelhantes? Em primeiro lugar, simbologia nacional. No Brasil, a gente tem ali intelectuais, não foi o caso do Jorge Amado, né, mas intelectuais muito ligados ali na base do Estado e criando em torno do Getúlio Vargas a ideia do pai dos pobres, isso daí sempre tem até em livro didático, né, isso é muito comum. Mãe dos E ricos. Oi? Perdão. Pai dos pobres e a mãe dos ricos. Pai dos pobres e a mãe dos ricos, exatamente. É, Enfim, e também a centralização que ele fez com relação aos meios de comunicação. Tudo partia primeiro dele. Então, se você tem uma rádio, essa rádio ela tem que colocar o que ele quer que coloque. A Voz do Brasil, nessa época, era o rádio disparado que mais era escutado. A televisão não era tão comum na época, então o rádio era o principal meio de comunicação. E tinha muito intelectual que eram, assim, hiper estudados. Agora eu não vou lembrar o nome de nenhum, perdão. Depois, qualquer coisa, se quiser, eu dou uma lida rapidinho na monografia e te dou o nome dos caras. Problema. Mas, beleza. Mas esses caras, eles tinham. Eles propagavam também essa imagem, tratavam do Brasil e, e nessa questão específica, tratavam do Brasil como um povo bem unificado, um povo feliz e coisas do tipo. Infinitas questões que são muito características de um governo nacionalista e principalmente autoritário, que ele se pressupõe censurar o que são os maus elementos, o que são os problemas, né? E no caso disso, a gente tem também uma outra questão, que é como o governo nacionalista ele cria uma entidade que ela não reflete a realidade, que é a entidade do povo. Isso está na atualização, isso não está na monografia. Está na atualização que eu criei para um artigo que talvez vá ser aprovado para ser publicado. Ainda estou esperando a aprovação. É.
essa entidade do povo, ela está dentro do livro do Benedict Anderson. Ele trata dessa questão quando ele fala dos governos nacionalistas do século XX. O povo, ele entra mais como uma parte simbólica e não como o povo real mesmo, o povo material, o povo trabalhador, o povo que está nas ruas, o povo que está todo dia comprando, consumindo, o que quiser que seja, e mais como uma entidade que dá significado. Então você pode usar essa entidade simbolicamente também para poder influenciar outras pessoas, tratando como se são poucos os que não fazem parte do povo. E isso a gente vê também hoje em dia. No século XXI já você vê de novo essa situação. A gente vê essa questão aqui no Brasil, muito comum, inclusive, dentro disso. Dentro disso, a gente também tem a União Soviética nessa questão, que também trata dessa forma, a questão do patriotismo. Existem artigos que eram publicados na época que, que abordavam diretamente também uma parte do povo, do patriotismo soviético, como aqueles que bancam a libertação nacional dos outros povos e coisas do tipo. E no próprio livro a gente também tem algumas coisas como a forma patriótica de falar que ali você tem a liberdade, ali ninguém é perseguido, ali o trabalhador ele é valorizado e coisas do tipo que seriam assim uma forma também simbólica de tratar que a União Soviética seria o meio que o salvador do mundo, né? Sim. E a outra questão é a ausência de liberdade. A ausência de liberdade é muito característica e comum de um governo autoritário, porque se pressupõe que para que todos concordem você tem que eliminar os maus elementos. Para eliminar os maus elementos, você cria mecanismos para ir atrás deles. E isso no livro também é relatado de forma até muito exagerada, algumas partes são um pouco incômodas. Tem relato de estupro e coisas do tipo, que acontecia com esposas de militantes. Relato não, né? É uma forma romanceada, mas que pode ter acontecido na realidade, segundo ele, realmente assim, tá ali muito no que aconteceu. Ele fala isso numa entrevista, que as torturas, as prisões, isso tudo aconteceu. Ele não dá detalhes se tudo que foi descrito, mas pode ser que realmente tenha acontecido na época. E também vamos lembrar, né? Pode falar. É no livro do Jorge Amado, né? No Subterrâneos, né, da Liberdade, que tem esses relatos. Não é isso? E no Subterrâneos da Liberdade. No Subterrâneos da Liberdade você tem os relatos de tortura e coisas do tipo. Só que isso tudo é dentro de uma linguagem literária que ele recria para poder escrever isso dentro de um enredo. Só que quando Sim. ele é entrevistado sobre isso, ele fala que aquilo ali também se baseia na realidade. E ele fala que aquelas torturas, o que aconteceu, que está descrito ali, realmente já aconteceu. Entendeu? Então, assim, pode Isso é, ser que realmente tenha havido estupro e coisas do tipo. isso é interessante, só te cortando aqui, porque ele foi contemporâneo da época e ele era militante na época. Então ele sabia bem o que estava acontecendo ali, né? Então, para ele depois retratar isso numa obra literária, ele tinha bastante conhecimento de causa, né? Então, Então, sim, com certeza, ele viveu isso. Ele viveu e ele teve contato com outras pessoas que viveram isso. Então, assim, ele tinha muito relato. Tem um personagem específico que eu identifiquei na época da pesquisa, que ele era um colega de cela, na verdade. Era um militante também, de origem italiana, que tinha sido anarquista antes de ser comunista. E ele veio para ser personagem no livro com o nome de Velho Orestes. Ele não divulgou o nome real do cara, mas. Ou seja, um personagem realmente. Ele veio de um conhecido dele. Eram histórias que estavam ali dentro do que aconteceu. Muita coisa aconteceu. Algumas coisas foram aumentadas. Por exemplo, sim. lutas de trabalhadores. Tem uma luta numa greve, uma coisa que aconteceu que parecia ser o fim do mundo ali. E assim, ali no livro ele disse que aquilo ali foi aumentado. Outras lutas de trabalhadores também foram aumentadas. E coisas do tipo. Até porque, para a época, ter luta de trabalhador, ter essas coisas todas era muito difícil. Até porque o Vargas ele conseguiu deixar todo mundo manso, digamos assim. Né? Uns pela força, outros pelo pão e circo.
É. Então, Entra aí a licença poética, né, do autor, que ele dá uma ênfase na história. Isso é bem legal. não, isso é muito legal. Mas também faz parte do ser literato, né? Até porque o Jorge Amado ele é um intelectual não por ter escrito vários livros de romance. Ele é um intelectual pela situação política que ele viveu, a situação política que fez dele militante e pela dinâmica política que ele deu também ao entrar para ser deputado, ao entrar para ser dentro desses quesitos assim na Academia Brasileira de Letras e o que ele fazia na sociedade mesmo. Isso tornou ele intelectual. Até porque o conceito de intelectual trabalhado na obra ele é baseado também na ideia do Gramsci, a Uhum. ideia de intelectual orgânico. Ele vem de uma parte privada da sociedade civil para apresentar ao público, no espaço público, as ideias e identificações dessa parte. Entende? Ele vem, no caso da Bahia, ele vem de alguns lugares assim para apresentar tudo isso. Inclusive, cabe, a título de curiosidade, né? Uhum. Se eu não me engano, a lei que tira a intolerância religiosa contra centros de umbanda e centros espíritas e coisas do tipo, ela é aprovada acho que em 54 na Constituinte e foi aprovada por ele. Ele que criou o projeto, ele que fez. Então, assim, ele tá ali realmente nesse sentido. Ele estava, Uhum. né? Não está mais entre nós, graças a Deus. Porque se existisse fantasmas eu estaria louco. Mas, enfim, ele era esse tipo de intelectual, não só pelos escritos, mas os escritos também refletem mais uma parte, mais um fragmento dele, que se tornou a principal vitrine de quem ele era também, né? Porque a gente conhece Jorge Amado por conta de Capitães da Areia, e não talvez pela sua própria história política, o que ele viveu de fato. Que é muito relevante, inclusive, até porque você tem um militante comunista que viveu tortura, viveu inúmeras coisas e, ao mesmo tempo, foi um literato de renome internacional. O cara lido internacionalmente. Traduzido para inúmeras línguas, inclusive. Bom, e só dando continuidade para concluir o ponto principal da monografia, ela conclui na parte em que você unifica tanto o patriotismo, nacionalismo e liberdade como pilares que a gente encontra nos estados autoritários ali do século XX, como bases também de controle. O patriotismo seria como se fosse o controle passivo, né? O controle que ele cria imageticamente, simbolicamente, uma forma discursiva de dominar as outras pessoas através do convencimento, através do eu sou bom e eu te convenço, sem precisar ter que fazer alguma coisa diretamente na prática, né? Só tratando essas ideias. E isso acontece muito na União Soviética, principalmente de forma externa. O Jorge Amado foi muito manipulado com relação a isso, na época. E a parte da ausência de liberdade. Se conclui basicamente por isso. Para isso, como Estado autoritário para a época. Acho que deu para enxugar bem, né, a monografia. Bem, tem até Beleza. tempo ainda, tá? Pode comentar mais Ah, coisas. show de bola. É interessante. A gente tem bastante tempo ainda. A gente tá. Tu falou tudo em 24 minutos, tá? Sério? Tô Sério. elétrico, cara. Eu achei interessante o quesito, porque a gente está acostumado até ver ou falar em sala de aula, às vezes a gente fala era Vargas, né? E tu usou um termo que a gente quase não usa, ditadura varguista, ou é um período de ditadura. É interessante ver, às vezes, né? Aí você pode comentar, como a gente tem esse coisa, né? Ditadura militar de 64, e tem uma ditadura bem antes, que é a ditadura de 30, vamos supor, 35 já a 45, com Vargas ali, que ele dá o golpe, mas que é uma coisa que ainda é vista com um pouco de bons olhos, né, Vargas, por causa dessa manipulação aí de pai dos pobres, né? Comenta um pouquinho sobre essa parte, assim, que eu achei muito interessante, tratar a Era Vargas como uma ditadura também. É porque a Era Vargas ela não é só a ditadura, né? A Era Vargas ela é de 30 a 45, quando a gente dá o título a ela durante as aulas. Então a gente tem um período ali de 7 anos onde em tese não teria existido uma ditadura, embora o governo fosse muito centralizado.
A ditadura se inicia a partir do momento em que ele meio que ele é como se ele cooptasse as partes do Estado que lidam com o militarismo e coisas do tipo para utilizá-los como força contra os seus inimigos internos. Esse seria mais ou menos o conceito e a ideia de aonde seria a ditadura dele. Só que ela não para por aí, ela também vai tratar sobre questões ali da manipulação dos meios de comunicação. A gente falou do rádio aqui, o rádio era uma maneira muito forte e também a ponto disso também, uma questão disso também, é a identidade nacional. A identidade nacional é um problema desde a semana a gente pode botar como marco a Semana da Arte Moderna, em 1922. E durante o governo dele, essa identidade nacional, principalmente de forma externa, ela fica muito forte. Ele consegue criar um quadrinho, que é o Zé Carioca, para a época, que vira desenho. E isso ali meio que assim, dando uma imagem do que é o Brasil. O cinema, na época, também completamente cooptado pelo Estado. Embora o cinema não era o artifício principal dele, e era mais utilizado de forma educativa, digamos assim. E educativa literalmente para crianças, para ser utilizado em escolas como instrumento. Mas o governo dele, ditatorial, era muito mais na questão centralista ali da situação. Acredito que o peso entre a ditadura militar, a ditadura de 64 até 85, e a ditadura do Vargas é que durante o período do Vargas houve evolução. O Vargas ele pode ter sido o pior que for, mas ele conseguiu criar no Brasil o princípio da industrialização que ainda não havia sido criado de forma efetiva. O Vargas ele entra na Segunda Guerra Mundial porque os Estados Unidos deu uma siderúrgica para o Brasil. Entende? Se não me engano, a siderúrgica na Bahia. Então, ele tem um princípio econômico e ele gesta certas saídas econômicas para o Brasil da crise de 29. Ele e a equipe dele, no caso, né? Ele, não ele sozinho, embora ele ficou com todo o crédito, né? Mas tem uma equipe toda por trás dele. Tinha, né? Uma Sim. equipe toda. E ele consegue gerar para o Brasil uma forma de progresso econômico. Tanto que depois de 45 ele sai, na verdade, mais é pela pressão dele ser um líder próximo do fascismo. Não por ele ter sido um líder ruim. Entende? Uhum. Eu não tô. Tanto que ele volta. Tanto que ele volta. Ele volta e volta por voto popular, assim, majoritário. Majoritário do majoritário. Agora, que ele era um líder extremista, ele era. Mas fascista ele não era. Fascista também é outra coisa que é difícil de caracterizá-lo. Embora o governo dele teve todas essas características. Trabalhista ele realmente foi. O discurso dele sempre começa com meus trabalhadores e minhas trabalhadoras, sempre que você for assistir um vídeo, por exemplo. O Vargas ele era muito, muito próximo dessas questões. Ele era muito contraditório, mas ao mesmo tempo ele conseguiu dar ao Brasil o progresso necessário para aquele momento. E eu acredito que seja isso que fez dele talvez muito mais um ícone em não ser tanto criticado, tanto quanto a ditadura militar, que a ditadura militar ela cria primeiro um espaço de cortina de fumaça, depois um espaço, digamos, de perseguição, destruição, cria um milagre econômico do nada e de repente a crise vem ladeira abaixo do nada também. E vai tudo indo por aí. Ao ponto que chega no fim, você tem governos vindo. Tem uma pergunta? É. O Gustavo Raco perguntou assim: o fato dele aceitar entrar ao lado dos Estados Unidos na guerra não o fez abrir mão de seus princípios fascistas? Fez e não fez. O... como eu já disse, como eu estava dizendo, o Vargas ele era muito contraditório. O Vargas é como se fosse. É como se eu tivesse entre dois empregos, um que eu ganho 1.000, outro que eu ganho 5.000. Eu vou escolher o que eu ganho 5.000. Entende? Ele meio que ele se facilita a ser convencido por aquele que dá mais. Então, ele acaba entrando do lado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos poderiam fornecer mais auxílio ao Brasil para aquele momento. Ele abre mão, sim, de alguns princípios fascistas, não à toa o Brasil ele passa a afrouxar pouco a pouco a sua força interna de perseguição e coisas do tipo.
mas ainda assim ele mantém certos princípios fascistas, principalmente econômicos, que são a centralidade, toda a cooptação de sindicatos e coisas do tipo. Depois de 42, inclusive, algumas revistas e jornais independentes que não estavam ali diretamente para poder falar do governo ou contra o governo ou pelo governo, né, eles começam a surgir. Uma delas, inclusive, o Jorge Amado escreveu. Eu usei ela de fonte também para minha monografia. Mas foi uma ótima questão. É uma questão um pouco difícil de ter respondida, mas ele não abre mão totalmente, mas ele abre mão de algumas características para dar uma aparência talvez um pouco mais democrática. Essa questão é interessante. Bem Pra caramba. interessante, porque a gente fica nessa dúvida, né, às vezes, né? Vargas era ou não era? Qual lado vai, não vai? Mas ele sabia articular, né? Sabia trabalhar e, como você disse, ele buscava o melhor. Se isso aqui vai ser melhor para o Brasil, eu vou nessa. Se vai ser lá Ele para era frente. um estadista. Ele era um perfeito estadista. E muito paternalista também. Então, ele às vezes dá a aparência de que não era só a imagem que se criou dele como o pai dos pobres, ou a imagem que se criou dele como o líder do Brasil. Ele criou para si e acreditava de fato que ele era o pai dos pobres e o líder do Brasil, por tudo o que ele representava e tudo o que ele fazia, digamos assim. Tem Sim. conversas dele com o Jorge Amado, inclusive, ele dizendo que muitas das perseguições que aconteciam não eram a mando dele. Só a título de curiosidade, isso aconteceu quando o Jorge Amado era deputado e ele era deputado não. Isso aconteceu quando o Jorge Amado começou a ser perseguido depois do fim da era Vargas, por conta da nova aprovação da Lei de Segurança Nacional, que foi inclusive o segundo fim do PCB, né? Porque o PCB tem um fim em 35, depois ele volta e depois ele tem um fim de novo. Nessa época, o Vargas pegou um trem e o Jorge Amado também. Acabou que pegaram o mesmo trem por acidente e acabou sentando um do lado do outro para conversarem. E nessas conversas o Jorge Amado fala: tu diz que tu adora meus livros, mas tu queimou vários deles lá na Bahia, né? Ele fala: então, mas muita coisa que acontecia ali não era eu que queria que acontecesse. Muita coisa que aconteceu ali foi o próprio departamento de polícia que agiu sem o meu comando. Então, assim, ele cria também, ele cria uma esfera ali que eu não acredito, pelo menos nas palavras dele, mas que ele, por ser um intelectual, ele também tinha esse apreço, digamos, por certas outras questões que não iam de encontro direto ao que os líderes fascistas fizeram naquela época no mundo, que era queimar a biblioteca e coisas do tipo. E entre outras questões, né? O Gustavo ainda mandou outra pergunta. Ele tá animado hoje, né, Gustavo? Ele disse assim: ele abre mão ou ele teria feito um fascismo característico do Brasil sem poder se comparar com os regimes europeus? Ainda falando de Vargas. Aí a gente entra num detalhe que é um pouco mais complicado, se torna mais complicada a discussão. A gente pode até definir dentro dos panoramas do que foi o fascismo, se a gente comparar. Mas só que o que era mais próximo do fascismo no Brasil não era o Vargas, de fato. Era o integralismo. O integralismo, inclusive, ele era como se fosse uma associação fascista brasileira. Eles, se fossem governantes, aí sim eu acho que a gente poderia dizer que realmente existia um fascismo característico do Brasil. Agora, e- agora o. Perdão. Agora, o governo do Vargas, ele se baseia em alguns princípios, como centralismo econômico, a cooptação dos organismos privados da sociedade civil, digamos assim, a ideia da unificação da sociedade em um só facho, né, que é o que vai originar a palavra fascismo, e o nacionalismo. Só que o nacionalismo do Vargas, ele, embora a gente identifique como nacionalismo, e ele pode sim ser identificado assim, ele não tem o mesmo peso do nacionalismo do Hitler ou nacionalismo do Mussolini diretamente, porque ele não está se voltando propriamente às origens do Brasil, ele se volta à imagem de um líder só, que é ele. Mas partindo dele, você tem inúmeras coisas que podem se comparar a esse nacionalismo.
Mas primeiro é ele. Ele é o cara, digamos assim. Ele é o pai de tudo. Ele é Deus. Aham. Mas o cara é Deus mesmo. Tem foto dele na estante da tua casa, se tu deixar na época. Aí atrás de Na tu ia verdade, ter uma fotinha dele. uma foto eu não tenho, não, mas eu tenho um desenho que uma aluna fez pra mim de Vargas, em algum lugar Cara, aqui. que maneiro, Sério. cara. Que legal. De verdade mesmo. Eu Agora, gostava de que a AIB, né, a Ação Integralista Brasileira, era apoiada por Vargas, né? Nessa época aí. ele não bem apoiada. Ela foi apoiada até o início do Estado Novo. Uhum. O governo do Vargas utilizava eles como, digamos assim, uma muleta também. Era uma força dentro do Senado do Brasil, até porque a AIB ela se tornou muito grande em muito pouco tempo. Aqui em Petrópolis a gente tem fábricas e principalmente no Cascatinha que eram próximos de sedes de uma sede acho que tinha da AIB aqui em Petrópolis que eles cooptavam gente das fábricas, inclusive. Então, assim, a dinâmica da AIB no Brasil ela se tornou muito forte. Ela cresceu de uma forma expressiva em pouco tempo. Então, era uma força política a ser considerada por ele. O problema da AIB era o seguinte: eles tinham também uma percepção, e isso inclusive o livro trata, o livro do Jorge Amado, óbvio que na sua maneira romântica de descrição, que eles também disputavam força com Vargas. E quando, em 37, ele dá o seu autogolpe e impede uma eleição em 38, eles também planejam um golpe no Vargas. Eles esperam que o Vargas vai perder popularidade para que eles possam dar o seu golpe e instalar o seu próprio governo. E isso faz com que até eles sejam desmanchados em 38. O partido no caso a AIB, ela também é desmanchada em 38 e só pode retornar à atividade em 45. A atividade, digamos assim, de forma mais legalizada. Aham. A, então, não, o Vargas ele elimina todos os inimigos possíveis. Até os E que não são inimigos ele elimina, digamos assim, durante essa época. precaução. Então, precaução é tudo. Ele era o estadista. Ele era muito inteligente. Nossa Senhora. Mas A e B, A e B eu acho que seria a forma mais próxima desse fascismo a lá o Brasil, digamos assim. E também outras coisas que aconteceram, digamos assim, mais característico do fascismo italiano, dificultaram também que no Brasil acontecesse a mesma coisa. Tanto que o Brasil ele não tem o nome fascismo, ele tem o nome de Estado Novo. Estado Novo a gente considera que foi como se fosse os governos Franco era na Espanha, não é? Franco na Espanha e Salazar em Portugal. Que também foram outros dois Estado Novo, que tinham inspirações fascistas, mas cada um tratava o governo de acordo com o seu contexto. Tinha um contexto específico de como trabalhar, trabalhar o governo dentro da localidade. Não era um fascismo propriamente dito, mas tinha inspirações. E as inspirações acho que estavam muito mais em torno da economia e do controle do Estado. E das outras características que eu citei também. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Vê se respondeu, Gustavo. Comenta aí. Agora, voltando um pouquinho para o Jorge Amado, literatura, Uhum. a gente sabe que a parte da história. Como foi para você trabalhar literatura como fonte histórica? Primeiro eu tive que achar um caminhão de metodologia para conseguir aferir tudo e considerar aonde eu posso dizer que é real, aonde eu posso dizer que é mentira. Mas ao mesmo tempo há o facilitador de eu achar muita entrevista dele assim na íntegra para você conseguir identificar aonde ele mesmo comenta, por exemplo, igual eu te falei, tem uma entrevista dele que ele comenta que alguns fatos foram aumentados, mas as torturas, as prisões, essas coisas aconteceram. Então, isso já facilita, eu já tenho um norte da onde é a realidade. E outras coisas é pela própria característica da escrita. Por exemplo, quando ele começa a venerar muito a União Soviética dentro da fala dos personagens, ali a gente já percebe que está a influência da União Soviética em jogo. Ali o realismo socialista ele se exacerba. Uhum. Então a gente consegue identificar a partir disso.
e também pela própria característica da análise do discurso. Aí pegando também assim a parte mais teórica da metodologia, onde a gente trabalhou com Pierre, peraí, perdão, qual o nome? Com Charradot, só vou lembrar do nome agora. A gente trabalhou com Charradot e a ideia da análise do discurso. A posição do Jorge Amado, segundo a teoria dele, estaria encaixada na ideia de um comentarista. Ele está dentro do cenário político, mas como uma pessoa que faz comentários sobre aquilo que aconteceu. Então, nessa posição, ele está ali como uma influência, mas ao mesmo tempo como uma pessoa que analisa. Então, a gente já consegue encontrar uma parte que dá mais respaldo ao que ele está dizendo. Ele não está só dizendo por dizer. Ele está dizendo também por uma característica dele, uma característica política. Então, dentro dessa ideia, torna-se mais possível trabalhar com literatura ali dentro dessa parte. E a parte boa de trabalhar com literatura na história é que você encontra uma fonte, digamos assim, até um pouco diferente para ser trabalhada, mas que é uma fonte que ela não precisa te dar a veracidade de tudo, mas ela pode fornecer uma reflexão sobre um determinado contexto. Isso é maravilhoso, porque para aquele momento isso me deu uma liberdade imensa. Eu pude trabalhar com conceitos que eu gostaria de trabalhar, pude trabalhar com questões que podem se voltar à realidade, tudo isso sem precisar ficar tão preso ao que a fonte está realmente dizendo ali, por fato. Que, por exemplo, o fato, desculpa, perdão. Uhum. Não, isso é muito interessante, analisando aí todas as conversas que eu já tive. Eu já vi o pessoal que usou literatura também, usou filmes, revistas em quadrinhos, entre outras fontes, né? Como a Escola dos Análises abriu essa oportunidade para a gente usar essas outras fontes. O Gustavo falou que respondeu sim a pergunta dele, agradeceu. Ah, show de bola. Lucas, um negócio que eu estava pensando quando eu li é a questão, né? Eu vou puxar para a atualidade. O patriotismo, né? Falado aqui na tua questão, né? Uhum. Qual a relação você acha com os patriotas de hoje, hein, aí? Você fazer uma Mas o comparação. patriota Cabo da Ciolo ou o patriota Bolsonaro? É o patriota que está no do desgoverno aí. Do É, governo, desculpa. então, o patriotismo, segundo o que a gente considera a partir do século XX, está muito correto. Porque ele não defende as instituições ou ele defende aquilo que de fato representa o povo base mesmo, assim, as pessoas. Ele representa uma entidade a qual ele imagina que é. Então, ele vai ser o patriota porque ele quer que defenda uma coisa que está na imaginação dele, que significa ser Brasil. O Brasil a gente também pode dizer pelo seguinte, embora o Brasil tenha o samba, embora o Brasil tenha capoeira, embora o Brasil tenha funk, tem rap, tem inúmeras instâncias culturais que caracterizam o que a gente é enquanto povo, o, a parte conservadora nunca vai considerar isso de fato como Brasil, entende? A parte conservadora vai considerar que o Brasil ele é o povo branco, ele é o português que veio aqui e colonizou, ele é o português que veio aqui e se miscigenou com os negros, os índios, e no fim das contas o branco ainda tem que ser o superior. Então, esse patriotismo muito mais elitista, muito mais voltado para uma ala mais conservadora, de pensamento conservador, assim, dessa maneira, ele faz muito parte do imaginário ali em torno do Bolsonaro. Então, eu acho muito característico. Embora critique, mas é muito característico dele. Agora, se a gente quiser discutir, segundo, por exemplo, raízes do Brasil, raízes históricas do Brasil, raízes culturais do Brasil, e isso deve compor a nossa ideia de patriotismo, a nossa ideia principal, aí eu vou te dizer o seguinte: então, tá tudo errado. Tá tudo errado porque cadê o funk nessa brincadeira? Não dizendo que o funk é bom, é ruim, é musicalmente bom ou musicalmente ruim, mas o funk ele representa uma parte majoritária do nosso povo. Por que que o funk não é nossa característica nacional? O funk é tão importante que a gente teve uma cantora de funk que foi tocar na Times Square na virada do ano. Ou seja, para o mundo afora pra gente aqui não é, entende?
aonde a gente entra nessa questão. E também a gente tem que renovar um pouco a simbologia nacional, né? Um pouco do que nos simboliza. Acho que a floresta, depois de queimada, não tem mais como simbolizar o Brasil. Depois de queimada, só foi uma piadinha de mau gosto, né? Porque infelizmente Sim, foi muita parte. Mas as florestas, também a parte, digamos assim, um pouco mentirosa da simbologia da bandeira, que no caso verde e Uhum, amarelo, a gente sabe bem que simboliza, na verdade, as casas de Bragança. sim. Orleans e Bragança. Não, não de É que fato. O Brasil não É, sabe criar, ele só copia, né? Primeiro a bandeira dos Estados Unidos, depois a bandeira do Império. Mas tá bom. exatamente. Então, assim, muita coisa a gente deveria renovar. Talvez assim a gente consiga atingir de fato uma identidade nacional que seja mais original do que a gente de fato é. E isso deveria compor a nossa ideia patriótica. Mas no momento, a ideia patriótica ainda vai se voltar uma ideia mais conservadora e tradicional daquilo que a gente escuta como a nossa história. O protagonista é sempre o Uhum. português, infelizmente. É. Não sei se alguém tem mais uma pergunta. As minhas foram sanadas. Eu Todas? tenho o Lucas para falar bastante aqui. Não sei se alguém quer fazer um comentário. Pessoal, estamos acompanhando aí. Alguém Estamos tem algum com comentário? Gente, comentem, por favor. 7 minutos de live. Quantos minutos de live? A gente já está com 47. Caramba, falei bastante. Falou? Quase uma aula. Foi uma aula, né? Isso aqui que eu gosto, isso aqui é uma aula. Eu aprendo, as pessoas aprendem, a gente tem essa troca. O bom dessas lives são isso. Ah, é maravilhoso, cara. Pô, que saudade de falar do meu tema. Falando de pandemia e vida pós-faculdade, se a gente quiser entrar nessa questão também, é um pouco isso. Tu deu sorte, cara. Tu conseguiu se tornar professor quase imediato, né? Imediatamente depois. Eu até agora não consegui. É difícil. A gente acaba percebendo que a gente vive um outro universo dentro da nossa cabeça, que não é o universo das pessoas de fato. É aí que eu acho que a gente percebe que a universidade está muito distante do povo em geral, né? E Sim, ainda veio a pandemia. Muita coisa se muita afastou, loucura. mais dificuldade ainda. Uma loucura. Pô, muito bom falar disso, cara. Muito tempo que eu não falo sobre isso. Muito tempo mesmo. Bom mesmo. E vai ter novas oportunidades durante o ano aí pra gente comentar mais Ah, coisas. vai sim, com certeza. Ninguém tem pergunta? Acho que não, hein? O pessoal Pô, o tá quieto. pessoal tá quietinho. É. Quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Falar mais um pouquinho? Pode falar. Tá aberto. Não, não, eu sanei tudo que eu tinha que falar, tudo que eu imaginava. Alguém comentou alguma coisa. Eu O aprendo, Neurite disse assim. Pode falar. Pode. eu aprendo e a saudade da sala de aula fica mais leve. É. Verdade. A gente sai da faculdade, mas aquela vontade, né, de estar lá novamente não sai da gente. Pô, dá Que, muita pô, vontade, né? Faz faz muita falta. falta. E a gente reclama no último período, não quero mais estar aqui, quero acabar isso logo. Depois tu termina, é um chute na bunda e tu cai num precipício que tu não sabe como voltar. E dá É que muita falta vontade de voltar. rápido, cara. Podia ter aproveitado mais. É, exatamente. Parece que, pô, não fiz tudo que eu poderia fazer, gente. Pô, poderia ter feito Bem, muito mais, poderia muito melhor. Mas eu acho que é pra isso que existe a pós-graduação, né? Pra gente matar um pouquinho da saudade. sim. Bom, Agora mais a distância do que presencial, mas ah, né? O bom é que a gente ganha responsabilidade ao longo da faculdade, o curso à distância consegue. A gente consegue tratar o curso à distância de forma mais séria, né? Um sim. pouco do que eu não conseguia tratar na época da graduação. Quando tinha matéria à distância, deixava pra última hora tudo, infelizmente. E às Bem vezes não assim. era de propósito, eu esqueci mesmo. Eu tô tão preocupado com outras coisas que eu esqueço da plataforma. Mas é Era isso. bem assim. Acho que não tem mais questões. Acho que também minhas dúvidas foram sanadas.
Lucas, quero te agradecer então por ter topado participar do projeto. Valeu mesmo. Gostei muito da sua temática, tratando literatura com história, essa parte aí da Era Vargas, que eu gosto muito, né? Depois eu vou achar o desenho aqui, depois eu te mostro o desenho que ficou da minha aluna. Ah, show de bola, Mas, me manda que eu muito quero ver. obrigado. Eu te agradeço, né, por ter topado. Dona Euridice disse aqui que tem um jornal de Getúlio Vargas, Ah, que muito ela amou. obrigado, de verdade. Obrigado de verdade. Ela- Bom, Bento, te agradeço Eu, pela oportunidade de vir aqui falar. Desculpa ter te interrompido, mas te agradeço pela oportunidade de vir aqui falar. Te agradeço por ter me dado também assim esse espaço, ter contribuído para isso. As perguntas foram muito boas. Gostei muito de conversar contigo hoje aqui, conversar com todo mundo que esteve na live, né? E é isso. Valeu mesmo. Tamo junto. Obrigado. Eu também agradeço a todos que nos acompanharam, né? Durante toda a live, as pessoas que foram entrando no meio, aqueles que ainda vão assistir, porque vai ficar salvo no GTV, aí se quiser compartilhar, pessoal, vale a pena. Novamente, eu te agradeço, né? Muito obrigado mesmo. O espaço aqui vai estar sempre aberto. Vamos tentar botar mais coisas aí para dar andamento esse ano, né? Porque a correria do dia a dia, manter a live já é complicado, né? Mas a gente vai conseguir abrir novos espaços aqui. A Manuela disse muito bom, obrigada. A aula, pessoal Manuzinha do aqui. meu, Manuzinha do meu coração, muito obrigado por ter assistido, tá? Assistido do início ao fim, igual eu te pedi hoje. Essa é minha namorada. Valeu de verdade, tá? Obrigado. Te amo muito. Mais um parabéns aqui da Dona Euridice. Novamente te agradeço. Agradeço a todos. Obrigadão mesmo, Lucas. Uma boa noite para todos e até a próxima. Show de bola, mano. Valeu. Boa noite também. Até a Valeu. próxima. Abraço. Valeu.